Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos resolver um exemplo de série numérica. O nosso exemplo de hoje ele é somatório, tá? De n igual a 1 até infinito. E o nosso termo geral é 1 menos 1 dividido por e na n, tudo isso elevado na n. E a gente quer saber se ele converge ou diverge. Esse n aqui, que está elevado, está elevando a potência no termo geral, é um indicativo para a gente utilizar o teste da raiz, tá? Umas curiosidades que a gente tem que saber do teste da raiz são que o L, quando der menor do que 1, quando o L for menor do que 1, a série converge. Quando o L for maior do que 1, a série diverge. E quando o L for igual a 1, o teste é inconclusivo. Então, não funcionou, tá? E aqui nós temos a lei, ó. O L é igual ao limite de n tendendo ao infinito da raiz quadrada de AN elevado no índice n. E também é uma série com termos positivos, tá? Então, quem é o nosso AN? O nosso AN, gente, é o termo geral. O nosso termo geral do nosso exercício é esse aqui, ó. 1 menos 1 dividido por e na n, tudo isso elevado na potência n, tá? Agora a gente tem que aplicar, ver se o limite do termo geral satisfaz alguma dessas propriedades aqui do teste da raiz. Então, gente, vamos lá, vamos aplicar o limite para utilizar o teste da raiz. Então, vamos ficar aqui. Isso vai ficar limite de n tendendo ao infinito, tá? Da raiz quadrada de n, tá? E agora aqui a gente tem o nosso AN, que é o nosso termo geral. Então, é 1 menos 1 dividido por e na n, tudo isso elevado na potência n, tá? Então, tá aqui. Aqui, o índice da raiz a gente pode cancelar com a potência que está elevado no nosso termo geral. Então, a gente cancela aqui, tá? E a gente reescreve esse limite assim, ó. Limite de n tendendo ao infinito, tá? De 1 menos 1 dividido por e na n, ele está elevado na potência 1, tá, gente? Porque eu vou aplicar o limite nas duas parcelas, tá? Lembram lá das propriedades de limite, quando tem um menos ou mais, a gente pode aplicar limite em cada uma delas, tá? Mas eu vou fazer direto aqui, tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Aqui, a gente substitui o infinito no n, e a gente percebe uma coisa aqui, ó. O 1, ele é sempre constante, tá? E embaixo, o e elevado no infinito é uma coisa que não para de crescer, tá? Ele não para de crescer. Então, 1 dividido por uma coisa, 1 dividido por uma coisa que não para de crescer, uma constante dividido, melhor, uma constante dividida por uma coisa que não para de crescer, tende para zero, tá, gente? Então, essa parte aqui tende para zero, tá? Então, o nosso limite vai ficar, o limite de 1 é 1, né? Porque o limite de entendendo que não tem onde substituir é 1. Então, o nosso resultado do nosso limite é 1, tá, gente? Então, pelo teste da raiz, o teste é inconclusivo, tá, gente? Porque deu igual a 1, tá? O nosso L. É inconclusivo, tá? Então, gente, se deu inconclusivo, a gente tem que procurar outro teste para resolver a nossa série numérica, tá? Então, a gente vai aplicar o teste de divergência. Então, galera, como eu falei para vocês, a gente vai aplicar o teste de divergência, né? E esse teste tem duas condições, tá? O primeiro delas é quando o limite de n tendendo ao infinito de AN for igual a zero, ela diverge, tá? E a nossa segunda condição é quando o limite de n tendendo ao infinito de AN for igual a zero, é inconclusivo, tá? Porque ela pode tanto convergir quanto divergir, tá? Relembrando, o nosso AN é nosso termo geral, tá? Então, agora basta a gente aplicar o limite e ver se ela diverge ou dá inconclusivo, tá? Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá aplicar o limite, né? Então, a gente vai ter aqui L é igual, L é um número, tá, gente? É igual ao limite de n tendendo ao infinito, tá? De 1 menos 1 dividido por e na n, tá? E na n é um número de Euler, tá? Gente, o e é um número de Euler, tá? Elevado na potência n, tá bem? Então, gente, agora eu vou utilizar uma propriedade de logaritmo no próximo passo. Então, eu vou chamar assim, ó, o meu ln de L, ele vai ser igual ao limite, tá? De n tendendo ao infinito, onde essa propriedade de logaritmo
permite que o expoente n venha multiplicando o nosso ln de 1 menos 1 dividido por e elevado na n, tá? Então, gente, aqui a gente fica agora, se a gente fosse aplicar o infinito aonde há n, a gente ficaria com aqui infinito, tá? E aqui iria para zero, tá? Porque aqui a gente, ó, se a gente substituir o infinito no lugar do n aqui, dentro do ln, ele ficaria, esse aqui é um número, o número 1 é um número constante, dividindo por uma coisa que não para de crescer, tá? Pelo denominador que não para de crescer, então isso vai para zero. E aí ficaríamos com ln de 1, ln de 1 é zero, tá? Então, infinito que multiplica a zero, ele é uma das indeterminações que a gente vê lá no cálculo 1, tá? A gente não pode aplicar L'Hopital, tá? Porque o fato de ser infinito que multiplica a zero não pode, tá? Lembrando, L'Hopital é só infinito sobre infinito e zero sobre zero, tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai reescrever isso aqui de uma forma melhor para a gente obter uma das indeterminações, zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de n tendendo ao infinito, tá? Do ln, tá? Gente, aqui dentro do termo do ln eu já vou escrever tudo em um denominador só, tá? Ou seja, eu vou fazer o MMC. Então, eu vou ficar com e na n menos 1 divididos por e na n, tá? E agora, isso tudo divididos por 1 divididos por n, tá bem? Só reescrevi de uma forma melhor. Então, agora, a gente obtém o zero sobre zero, tá? Porque notem aqui, ó, no denominador é um número 1, é um número constante, dividindo por uma coisa que cresce bastante, tá? Então, aqui vai para zero, tá bem? Aqui, então, a gente tem é a mesma coisa, só está escrito de uma forma diferente, tá? E a gente vai para zero também. Então, a gente fica com zero sobre zero. Então, gente, a gente tinha parado aqui, né? E agora a gente ia aplicar L'Hopital. Então, aqui está a notação de L'Hopital, tá? Então, agora basta a gente aplicá-lo. Então, vai ficar limite de n tendendo ao infinito, tá? A derivada em cima do ln é 1 sobre o termo dele, então vai ser 1 sobre e na n menos 1 divididos por e na n, tá? Vezes a derivada do termo do ln, tá? A derivada do termo do ln, gente, é necessário utilizar a regra da derivada do quociente, tá? Eu não vou fazer aqui, vou deixar como exercício para vocês, tá? Mas a resposta vai estar aqui no vídeo, tá? E a resposta é e na n, e na menos n, tá? Essa é a resposta dessa derivada aqui, que a gente utiliza a regra do quociente, tá? Isso aqui divididos por a derivada do denominador, que é menos 1 divididos por n ao quadrado, tá bem? E agora basta a gente seguir resolvendo o nosso limite. Então, vamos escrever ele aqui embaixo, ó, igual. Isso vai dar igual a limite de n tendendo ao infinito, tá? Então, aqui, gente, nessa primeira parcela aqui, ó, 1 divididos por e na n menos 1 divididos por e na n. Aqui, ó, é como se a gente tivesse um umzinho aqui embaixo, ó, tá? Então, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplica pelo inverso do e na n menos 1 por e na n, tá? Então, vai ficar como assim, ó? Vai ficar e na n divididos por e na n menos 1, tá? Vezes... Esse aqui, o e na menos n, a gente pode escrever como 1 divididos por e na n, tá? Vezes, e como tudo isso daqui era uma fração dividida por menos 1, que divide n ao quadrado, então a gente copiou em cima, né? E multiplica pelo inverso dessa daqui. Então, aqui vai ficar menos n ao quadrado, tá? Divididos por 1, tá bem? Então, aqui agora a gente pode simplificar. Ó, o e na n a gente pode simplificar com esse e na n aqui, tá? E esse 1 a gente pode simplificar com esse 1 aqui, tá bem? Então, nós vamos ficar com limite de n tendendo ao infinito, tá? De menos n ao quadrado, divididos por e na n menos 1, tá bem? Então, gente, aqui, notem também que quando eu aplico o infinito, o infinito no lugar do n, aqui em cima eu vou ir para o infinito, tá?
E embaixo, notem também que o denominador está indo para o infinito. Tá bem? Então, a gente tem aí uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Aqui, então, a gente tem infinito sobre infinito. Tá? Então, a gente pode aplicar ainda o L'Hopital. Tá? Então, gente, a gente tinha parado aqui, né? Que a gente viu que era uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Tá? E a gente ia aplicar L'Hopital novamente. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar limite de n tendendo ao infinito, tá? A derivada de menos n ao quadrado é menos 2n, tá? Vezes a derivada de n menos 1, que é e elevado à potência n, tá? Isso é igual. Notem, gente, que aqui a gente também continua com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, pois 2 multiplicado por infinito continua infinito, e o denominador também está indo para o infinito. Tá? Então, aqui, novamente, a gente tem a determinação do tipo infinito sobre infinito. Tá? Então, a gente pode aplicar L'Hopital novamente. Tá? Então, aqui, vamos aplicar L'Hopital novamente. Vai ficar limite de n tendendo ao infinito. Tá? A derivada de menos 2n é menos 2. Tá? Vezes a derivada de e na n, que é e na n. Tá bem? Então, gente, notem aqui, nesse caso aqui agora, se a gente for aplicar o infinito no lugar onde a variável n, notem que a gente aqui em cima, ela é uma variável, aqui em cima o 2 é sempre constante, então aqui é uma coisa, um número constante em cima. E embaixo aqui não para de crescer o denominador, então o denominador está sempre crescendo. Aqui, então, ele está indo para o infinito. Aqui eu vou botar, ó, crescendo, ó. Ele está crescendo aqui, tá? Então, é uma coisa que não para de crescer. Então, 2, um número constante dividido por uma coisa que não para de crescer, ele vai para zero. Então, o nosso limite dá igual a zero. Aí vocês devem estar se perguntando agora, deu igual a zero, é inconclusivo. Sim, é inconclusivo, isso não está errado. O teste é inconclusivo, mas vocês lembram que lá quando a gente fez o primeiro passo, a gente teve um ln de L, né? Então, assim, ó, aqui acabou aqui. Então, a gente vai ter um zero igual ao ln de L, né? Então, isso aqui, o zero que a gente achou, é igual ao nosso ln de L que a gente fez lá no início, tá bem? Então, pelas propriedades logarítmicas, a gente vai ter que o zero é igual ao log na base e, aqui, tá? De L é igual, tá? Isso aqui ele vai implicar que L é igual a E elevado na zero, e E elevado na zero é igual a 1. Tá, gente? Então, a resposta mesmo do nosso limite é 1. E 1 é um número diferente de zero. Então, pelo teste de divergência, a nossa série numérica diverge. Tá? Então, a gente conclui assim, ó. Portanto, pelo teste, é muito importante vocês concluírem sempre que vocês terminam, tá, gente? Da divergência a série. Agora aqui a série era E, né? Somatório de n igual a 1 até o infinito, tá? De 1 menos 1 dividido por e na n elevado à potência n, diverge, tá? Diverge, vírgula, pois 1 é diferente de zero, tá, gente? Então, essa aqui dá 1, a resposta do nosso limite, tá? E essa aqui é a conclusão. Eu vou até fazer um quadrado aqui para vocês. Essa aqui é basicamente a conclusão da nossa resposta que nós achamos, tá? Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.